Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ela versou sobre nulidade de intimação. Em resumo, isso, o cômputo do prazo para a prática do ato superveniente em razão de nulidade na intimação. Trata-se do recurso especial 1.833.871 de Tocantins. Como de costume, a referência completa do julgado e a ementa estarão disponíveis na descrição desse vídeo. O que nós temos aqui o que se deu no caso concreto para justificar essa pretensão que chegou até o STJ? Na origem, nós tivemos uma sentença de parcial procedência. A parte interpôs embargos de declaração, os embargos de declaração resultaram em uma nova decisão que rejeitou os embargos de declaração. E aí as partes foram intimadas da decisão dos embargos. Deu-se a intimação por meio eletrônico e nada foi feito pelas partes, o juízo certificou, o cartório do juízo certificou o trânsito em julgado do processo. 2 anos depois, 2 anos após a intimação, a parte peticionou em juízo, alegando que houve um vício no mandado de intimação, na intimação. Porque na intimação, segundo ela, constava o prazo de 10 dias para apelar. E isso gerou dúvida razoável nela, induziu ela a erro. E ela pedia, portanto, a devolução do prazo dos 5 dias. Que o juiz devolvesse, desse mais 5 dias para ela apelar. E o juiz deferiu. O juiz concedeu mais 5 dias para a parte apelar. A parte apelou. E em contra-razões, o apelado sustentou naturalmente a intempestividade do recurso. A parte e o juiz se utilizaram para o pedido de prorrogação do prazo, novo prazo. E para o deferimento, utilizaram-se desse precedente do STJ, os embargos de divergência no agravo em recurso especial 688.615 do Mato Grosso do Sul, edive no ARESP 688615, em que o STJ afirmou, em resumo, que a parte não pode ser prejudicada por erro no site do TJ. Nesse caso, paradigma, no edive no ARESP 688615, o sistema do TJ indicou como último dia para interposição do recurso um prazo que já tinha sido expirado. Então, o sistema, ao invés de contar 15 dias, contou 16 dias, por um erro próprio do sistema. E aí colocou o termo final para interposição do recurso, dia X. Só que, na verdade, era X-1. E a parte deixou para interpor no último dia, confiando no sistema, e depois as instâncias superiores entenderam que o recurso era intempestivo. Ao final, prevaleceu o entendimento do STJ de que a confiança legítima, a legítima expectativa que a parte depositou no sistema deveria ser reconhecido. Então, o erro do sistema do TJ na indicação do último dia do prazo não poderia impactar na inadmissibilidade do recurso por intempestividade, porque a parte teria confiado no judiciário, no sistema do judiciário. Esses foram os argumentos da parte para pedir a devolução do prazo, 2 anos após a intimação, e do juiz ao deferir. E o que o STJ disse nesse julgado atual, no RESP 1833871? O STJ simplesmente não concordou com a prorrogação do prazo por algumas razões. Então, o STJ apresentou aqui algumas distinções, fez o distinguishing do caso paradigma, onde se deferiu, protegeu a confiança da parte, para o caso atual. Primeiro ponto, no caso atual, o erro quanto ao prazo não era quanto à indicação do último dia, mas quanto à extensão do prazo.
E a extensão do prazo, quantos dias ou qual é o tamanho do prazo para a prática do ato, é previsto em lei. Está lá no artigo 1003, parágrafo 5º. O 1003 trata da tempestividade dos recursos. Está lá no 1003 a previsão de que, tirando os embargos de declaração, que tem prazo de 5 dias, de acordo com 1023, tirando os embargos, todos os outros recursos têm prazo de 15 dias. Se na intimação estava constando 10, o advogado não poderia se confundir. Quer dizer, não é razoável que o advogado se confunda, seja induzido a erro, tendo texto expresso de lei prevendo que o prazo é de 15 dias. Nesse caso, o STJ entendeu que houve, na verdade, um erro grosseiro do advogado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que o STJ considerou foi que a alegação, o pedido de prorrogação, se deu 2 anos após. Perceba que no caso paradigma era uma questão de 1 dia de diferença. E 1 dia por ter sido induzido sim a erro pelo sistema do TJ quanto ao dia final. Aqui, primeira distinção, não era erro no dia final, era erro no tamanho do prazo e a previsão em lei da extensão do prazo. Segunda distinção, segunda diferença, a parte ficou aqui parada, inerte, por 2 anos. E deixou para pedir a prorrogação do prazo 2 anos após. O STJ entendeu que, nesse caso, há uma má-fé da apelante, a chamada nulidade de algibeira. Veja, salta aos olhos a má-fé da apelante, pois guardou a suposta nulidade da intimação para suscitá-la apenas muito tempo depois, no momento que lhe pareceu mais conveniente. Essa estratégia de permanecer silente, reservando a nulidade para ser alegada em um momento posterior, vem sendo rechaçada há muito tempo por essa Corte Superior, sob a alcunha de nulidade de algibeira. Então, o STJ entendeu que a parte guardou como que um super trunfo, como que um ás na manga, para utilizar no momento oportuno. Nulidade de algibeira, muito distinto do caso paradigma. 1 ano, um dia, termo final. Aqui 2 anos, quanto à contagem do prazo. E aí, para concluir, o STJ disse, olha, mesmo que se reconhecesse a nulidade da intimação, porque até então o STJ não está admitindo a nulidade da intimação por ter um erro material quanto à quantidade de dias, né? Mas ad argumentando, mesmo que fôssemos considerar que a intimação realmente era nula, ainda assim o trânsito em julgado se consumou. Não com base naquela certidão lá atrás, 2 anos atrás, pela não interposição da apelação após a decisão após a intimação da decisão dos embargos, quando foi certificado o trânsito. Não, mas a partir do momento que a parte tem ciência da nulidade da intimação, ela deve apresentar argumentos quanto à nulidade para suprir a nulidade na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos. E a primeira oportunidade que ela tem para falar nos autos, ela já deve praticar o ato superveniente. Quer dizer, ao invés de ter peticionado pedindo a devolução do prazo para apelar, que foi o que aconteceu, a parte peticionou, olha, excelência, aqui disse 10 dias, na verdade são 15, isso me induziu a erro e eu quero que você me devolva 5 dias. Aí foi concluído para o juiz, depois de um tempo, dias, semanas, meses, o juiz deferiu mais 5 dias para ela apelar. E aí 5 dias após a intimação da decisão do juiz, ela apelou. Isso já teria transitado em julgado a decisão, porque ela não deveria ter pedido por petição. Ela não deveria, os autos não deveriam ter ido concluso para o juiz, para ele deferir e só depois ela apelar. Ela deveria ter apelado de imediato. A parte deve praticar o ato subsequente, decorrente da nulidade da intimação e no ato discutir a nulidade. E aí, se o juiz deferir, ele recebe o ato superveniente. Não foi isso que a parte fez. A parte peticionou. O juiz deferiu e depois ela apelou. Então fica mais latente ainda, fica mais evidente a conduta antileal, desleal
contrária à boa-fé que se espera das partes, e a boa-fé é tomada como uma boa-fé objetiva, né? Pelo comportamento, pelas condutas, e não pela intenção. Mesmo que ela não tivesse realmente a intenção de procrastinar nesse processo, as condutas dela nos levam a entender dessa forma. E da onde que se retira essa previsão de que a parte não deve pedir para praticar o ato e depois praticar? Que a parte deve desde logo praticar o ato. A parte deveria ter desde logo apelado. Excelência, está aqui a apelação, porque aí em preliminar de apelação ela traria essa argumentação. Eu estou apelando só agora 2 anos depois, que eu fui induzido a erro pela intimação, que anula tal e coisa. E se o juiz deferisse, ele mandaria a apelação para o tribunal. Da onde que eu estou tirando isso? Do artigo 272, parágrafo 8º. O 272 está no capítulo das intimações, intimação realizada por meio eletrônico ou não, publicação no Diário Oficial. Aí olha aqui o parágrafo 8º. A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. A parte deveria, mesmo que ela realmente tivesse sido induzida a erro e percebido isso 2 anos após a intimação da decisão dos embargos de declaração, ela não deveria ter peticionado pedindo devolução, ela deveria desde logo ter apelado. E em preliminar de apelação ela explicaria para o juiz por que a apelação veio 2 anos atrás. E se o juiz comprasse pelo preço de capa a alegação de nulidade, ele admitiria a apelação e mandaria para o tribunal, como parece que ele faria, porque ele deferiu a prorrogação do prazo, né? Então, essas as observações, esse caso interessante que eu separei para falar com os senhores. Ficamos por aqui, nos vemos em breve.